será feita a cirurgia? Em qual osso? Será que vai ser no maxilar superior? Será que vai ser no maxilar inferior, que é a mandíbula? Ou será que vai ser no mento? Como é que nós sabemos em qual osso serão feitos os cortes? Então a gente precisa fazer primeiro uma análise facial, juntamente com uma análise da mordida do paciente. E aí tem alguns pontos chaves na face que nós temos que observar. Então, observe comigo aqui, ó. Um dos pontos é essa região da testa, entre as duas sobrancelhas. A outra região, no caso, seria a ponta do nariz. Uma outra região é o ângulo formado pelo nariz e o lábio superior. Um outro ponto seria o posicionamento do lábio superior, posicionamento do lábio inferior, espessura dos lábios, como é esse sulco promovido entre o lábio inferior e o queixo, aonde está a ponta do queixo e como é essa linha entre o pescoço e a ponta do queixo. Uma vez que a gente faz essas análises e também observamos como é a expressão da maçã do rosto do paciente, a gente começa a definir qual seria o osso que nós teríamos que operar. Se a gente pegar um paciente de frente, a gente consegue observar também como é o alargamento da base do nariz desse paciente, como é que é a harmonia facial desse paciente. E aí sim, nós vamos começar a conseguir definir qual osso operar. Observe essa linha que vai do mento ao pescoço. Essa paciente aqui, ela praticamente não tem. Subentende-se que ela vai ter que fazer o quê? Avançar a mandíbula. Uma outra situação, olha o tamanho desta linha, como ela está muito grande. O paciente está com o queixo muito projetado. Subentende-se que a gente vai ter que recuar. Observe o posicionamento do lábio superior, como é que ele está à frente do lábio inferior, sendo que o ideal esteticamente seria o contrário. Olha outra situação no qual o paciente tem deficiência de maxila, o tanto que o lábio superior está pobre, o paciente está sem selamento labial, o paciente está com esse osso muito projetado para frente, o paciente está sem evidência na maçã do rosto. Olha uma outra situação na qual o paciente tem uma grande exposição de maxila, grande exposição do sorriso gengival. Então a gente, com algumas análises simples, a gente consegue diagnosticar se tem que operar, se é na maxila, se é na mandíbula ou se é conjugada igual nessa situação. Olha a falta de selamento labial. Isso nos dá a entender que existe um excesso nessa dimensão, que não permite com que os lábios toquem. E também os casos de assimetria, casos que o paciente tem um dos ossos inclinado para um dos lados. Então, fazendo esse tipo de análise, a gente consegue fechar o diagnóstico do paciente e assim definir qual osso que iremos operar, seja a maxila, que é o osso de cima, seja a mandíbula, que é o osso de baixo, ou seja o mento, que é apenas a região do queixo. Aí o paciente me pergunta quais os movimentos possíveis de fazer após o corte. Bom, nós podemos fazer o avanço ou o recuo dos maxilares, podemos fazer o ganho vertical, podemos aumentar ou diminuir e podemos também colocar ele nesse sentido, ou seja, corrigir as simetrias. E também podemos movimentar ele nesse sentido rotacional. Em resumo, nós podemos movimentar os maxilares nos 3 planos, seja no plano vertical, no plano horizontal ou no plano sagital.